Pablo realmente é o nome mais importante nessa janela para o São Paulo Futebol Clube. Um abração para você, Fernando. Abração para você, meu amigo Quezada, a todos aí da bancada do Expediente Futebol. Estamos ao vivo aqui no meu, no seu, no nosso Pacaembu, como costuma dizer o locutor aqui do estádio Paulo Machado de Carvalho. Realmente é um lugar muito especial, porque fica numa região nobre da cidade de São Paulo, o bairro do Pacaembu, né, o nome do estádio, Paulo Machado de Carvalho. Então fica bem pertinho aqui da Avenida Paulista e muitos jogos importantes aconteceram aqui, agora com as arenas, né, o Corinthians com a nova arena, o Palmeiras com o Allianz Parque também, São Paulo que jogava menos aqui, né, e tem o Morumbi, e que no final das contas quem mais tem jogado é o que menos jogava, no caso o Santos, mas que fez muita história aqui no velho Pacaembu também, nos tempos de Pelé. Com relação ao São Paulo, Quezada, o Pablo realmente foi uma grande cartada, um grande investimento feito. Agora o São Paulo ainda está sonhando com o Hernanes. Isso mesmo, meia do Hebei Fortune da China. A questão do contrato do Hernanes não é o problema é a questão do salário. O alto salário do jogador, em torno de 2 milhões de reais, é o que está atrapalhando aí essa negociação. Além do Hernanes, o São Paulo também monitorando, já teria tudo acertado com o Vitor Ferraz, lateral direito do Santos. Inclusive hoje, Quezada, o presidente do Peixe, José Carlos Pérez, ele disse, né, que além do que o Sampaoli tem pedido, o novo treinador chegou e já indicou o Valdívia, meia chileno do Colo-Colo, já indicou o Gigliotti, atacante argentino do Independiente. O desafio do Santos também é manter os principais jogadores. Então tem o interesse do São Paulo no Vitor Ferraz, o Dodô, o outro lateral pela esquerda, tem propostas também do Cruzeiro e do Flamengo. E o presidente do Santos, agora há pouco, numa entrevista à Rádio Transamérica, ele disse, olha, a Sampdoria, que tem os direitos federativos do Dodô, deu uma ajuda que foi ampliar o prazo para a compra em definitivo do passe do Dodô. O valor é 1,5 milhão de euros. O Santos teria até dia 31 de dezembro para exercer essa prioridade na compra. Mas agora o prazo foi ampliado até o final de janeiro. Então o Santos ganhando aí pouco mais de um mês para tentar esse dinheiro para a compra em definitivo do Dodô. Como eu disse, valor de 1,5 milhão de reais. Agora, o que está pegando também na questão do Dodô não é nem esse valor da negociação de transferência, e sim também o salário. Porque as informações que a gente tem são que o Dodô ganha em torno de 600 mil reais, ou seja, um salário também alto para os padrões do Santos. Então o Santos está aí tentando contratar alguns jogadores e manter os principais jogadores. Além do Dodô, o Flamengo e o Cruzeiro também têm interesse no Bruno Henrique. Então o Peixe se mobilizando aí para manter a sua força, o seu elenco e tentar trazer a mais algumas contratações, Quezada e amigos do Expediente Futebol. Perfeito. Estamos recebendo agora uma informação de que a conversa dos agentes do Bocelli com o pessoal do Corinthians aconteceu por videoconferência. Pô, os caras não tinham que estar nessa quinta-feira em São Paulo? Que haveria uma conversa também com o pessoal do Grêmio, né? O Grêmio também está na parada para contar com o Bocelli. Algum risco de repente, esse negócio não sair, Caetano? Sim, rapaz. Olha, o Quezada, a informação que a gente tinha que os agentes do Bocelli já teriam chegado aqui no Brasil, não necessariamente em São Paulo, mas teriam vindo para o Brasil hoje, justamente para tratar da transferência do Bocelli para o Corinthians, que teria um acerto, uma negociação mais adiantada, mais bem encaminhada, mas também aí o Corinthians ganhando a concorrência do Grêmio. Enfim, a gente está aguardando aqui informações oficiais, mas de bastidores, o que a gente tinha é que os representantes do jogador já estariam aqui no Brasil, não por videoconferência, se reunindo com os dirigentes do Corinthians. A situação está muito bem encaminhada. O jogador também gostou da proposta, teria interesse em jogar no Corinthians, mas sabe como é que é, né? Quando surge o interesse de uma outra equipe, no caso o Grêmio, então às vezes o pessoal ali tenta melhorar um pouquinho a pedida, aumentar a pedida para o Corinthians, faz um
um leilão com o Grêmio. Enfim, a gente está de olho, aguardando aí notícias mais atualizadas sobre a contratação do Bocelli, mas eu acredito que está muito bem encaminhada para que ele venha para o Corinthians e seja reforço do Timão em 2019, atacante de 33 anos, que estava lá no León do México e que jogou, né, começou no Boca, foi campeão da Libertadores em 2007 pelo Boca, mas era reserva. Em 2009, aí sim, como titular pelo Estudiantes, foi campeão da Libertadores em cima do Cruzeiro. Enfim, é a aposta do Corinthians, esse experiente atacante argentino de 33 anos, o Mauro Bocelli Quesada. E para fechar, Fernando Caetano, já a gente vai analisar aqui com os nossos comentaristas todas essas informações, importantes informações. Para fechar, legal, o Palmeiras. Pode chegar aí um avião cheio de dinheiro da China, né? A China tem dinheiro de sobra, tem muita gente e muito dinheiro, né? Será que dessa vez a China leva o Dudu ou a Crefisa e o Palmeiras bancam e o Dudu... Porque assim, cada vez que o Dudu chora, um aumento pro Dudu, né? Dudu chorou, dinheiro para ele, é assim que funciona. Eu choro, ninguém me dá nada. O Palmeiras não pode nem pensar. Como é que é? Eu choro, ninguém me dá nada de dinheiro. O Dudu chora, sempre dá um aumento para ele. Pois é. O Dudu, Quesadas, a gente sabe da importância dele. Talvez seja o principal jogador em atividade no futebol brasileiro, fundamental para o time do Palmeiras, tanto na Libertadores como também no Campeonato Brasileiro, porque tinha essa história, né? O Filipão tem um time para o Brasileiro e outro para a Libertadores, mas se a gente for peneirar ali, o Dudu estava presente sempre nos dois times, porque é um jogador que faz a diferença. E além do Dudu, que está sempre ali, né? Agora, o curioso, né, Quesada, é que o Dudu, embora seja esse jogador tão importante, ele dos clubes maiores, dos grandes clubes da Europa, ele ainda não recebeu nenhuma proposta. Normalmente essas propostas que têm chegado são da China. Se houvesse o interesse de um clube mais tradicional do futebol europeu, talvez até o Dudu já tenha saído. Agora, como é da China, e eu acredito que o Dudu também tenha um projeto esportivo, né, que é defender uma boa equipe, não é só questão salarial. Então talvez isso pese para a permanência dele no Palmeiras. É claro, o Palmeiras também aumentando aí um pouquinho o salário dele para contentar o jogador. E além do Dudu, a informação também que algum clube lá da China estaria monitorando a situação do Bruno Henrique, volante do Palmeiras, jogador também importante. Aliás, Dudu e Bruno Henrique, né, se destacaram muito nessa temporada de 2018. Então tem gente de olho também no Bruno Henrique, Alexandre Matos, Gagliotti vão ter aí trabalho para segurar esses jogadores e ao mesmo tempo em que vão tentando reforçar o time, né? Já vieram alguns jogadores menos conhecidos, mas o Palmeiras ainda está de olho em dois atacantes mais famosos, que seriam o Keno, do Pirâmides, clube lá do Egito, mas agora entrou o Al Ittihad da Arábia Saudita também com uma proposta de 14 milhões, algo nesse sentido, pelo Keno, o que pode atrapalhar o Palmeiras. Mas o Keno começou bem essa temporada de 2018 pelo Palmeiras e acabou sendo negociado, né? E o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, que é aí a bola da vez, Palmeiras de olho nesse jogador, inclusive nos sites aí eu li uma entrevista do irmão do Ricardo Goulart dizendo que joga lá nos Estados Unidos, no Los Angeles Galaxy, e o irmão do Goulart dizendo, olha, o meu irmão tem interesse sim em voltar para o futebol brasileiro, em defender o Palmeiras. Acontece que o contrato do Guangzhou Evergrande da China com o Ricardo Goulart vai até 2020, então a equipe chinesa vai querer aí uma compensação financeira para liberar o Ricardo Goulart. Enfim, mas o Palmeiras está ali monitorando muito bem a situação tanto do Keno quanto do Ricardo Goulart. Enfim, poderemos esperar um Palmeiras ainda mais forte em 2019, se bem, Quesada, que também é outra notícia que eu vi no site hoje, de que o Felipe Melo teria despertado o interesse do Boca Juniors. Então o Palmeiras tem que ficar de olho aí com relação a esses jogadores sondados aí por outros times, o Dudu, o Keno, o Dudu, o Bruno Henrique e também agora o Felipe Melo. Mas enfim, o Palmeiras vai estar mais forte em 2019, com certeza, amigos do Expediente Futebol.
Valeu, meu companheiro de seleção na Copa da Rússia. Valeu, Fernando. Muitas informações para a gente debater. Valeu. Um abraço para você. Quem vai ter trabalho é você para apurar todas essas informações a partir de agora. Bom, nosso tempo urge. Vamos falar de muitas coisas importantes. Eu não queria perder aqui a oportunidade de já começar a falar do Palmeiras, mas só para acrescentar aquilo que você ia falar do Fluminense, você lembra ainda, Eugênio? Sim, lembro, porque o Fábio falava sobre possibilidades de chegadas e saídas do Fluminense. A informação que está circulando também hoje é do interesse do Fluminense no Matheus Gonçalves, atacante que apareceu bem na reta final do Campeonato Brasileiro no Sport Clube do Recife. Tem 24 anos o Matheus Gonçalves, na verdade está emprestado ao Sport até o mês de maio, final do Campeonato Pernambucano, e ele pertence ao Tijuana, do México. É um jogador que me chamou muito a atenção, de velocidade, lado de campo, fez uma reta de final, o Sport tentando sair do rebaixamento muito boa, mostra um poder de observação interessante do Fluminense, de buscar jogadores que se destacaram, mas que de repente não apareceram tanto quanto outros, como foi o Ione Gonzalez, e agora o Matheus Gonçalves. Se concretizar, tem que ver um acerto ali. Sport, porque o Sport tem contrato até maio, Tijuana, mas o próprio presidente do Sport, o Milton Bivar, né, que assumiu o clube, já diz que há interesse e há proposta, e o Fluminense é o que está mais encaminhado nesse sentido. Me parece interessante o movimento que o Fluminense faz de buscar jogadores para montar o seu time para 2019. Muito melhor do que no ano passado. Já o Fábio Azevedo traz outras informações também aqui do futebol carioca, de outros clubes, e falando um pouquinho do Vasco também. Dudu, eu fiz uma brincadeira aqui que toda hora que o Dudu chora, ele arranca um aumento salarial do Palmeiras. E é fato, é fato. Já foram 3 possibilidades reais de sair. Palmeiras e a Crefisa foram lá e bancaram. A informação que 2 propostas, uma do Guangzhou Evergrande, que é o ex-time do Felipão lá, e outra do Shandong Luneng, chegarão ao Palmeiras e são propostas que... Shandong é o time do Tardelli. Que vão balançar muito o Dudu. E aí, o Palmeiras segura, não segura? A Crefisa coloca mais dinheiro e dá um aumento para equiparar aquilo que o Dudu vai ganhar na China? O que vocês fariam se vocês fossem o Palmeiras e a Crefisa? Eu tentaria segurar. Se é por dinheiro, bota aqui. Não tem dinheiro. Paga 4 milhões de reais? Não vai pagar 4 milhões de reais, né? Vitória da Luvas, né? Eu seguraria. Paga 1 milhão, mas aí o resto por mês diluído... Eu não acho que tem que ter aumento também. Aumentou agora. Eu não vou agora. A questão assim, cada vez que cada 3 meses vê alguém... Não, que é a única forma de segurar, entendeu? Não acho que é a única forma de segurar. Também não acho, não. Tem contrato, tem que cumprir o contrato. Não, mas é a multa. Se chegar e pagar a multa, leva. Essa coisa de que vai ficar insatisfeito é que tá errado. Assim, o Dudu é meu amigo, gosto muito dele. Claro que se vier uma proposta desses valores que estão sendo falados, ele vai sentar e vai tentar fazer com que o Palmeiras venda. Ele é o grande jogador do time e o Palmeiras tem que fazer de tudo para segurá-lo. Mas, assim, tem a multa, né? Hoje as coisas são resolvidas assim. Se pagar a multa e o atleta quiser ir, não tem o que o clube fazer. Mas se não for pelo valor da multa, se não for exercer, eu acho que o Palmeiras tem que falar com ele. Olha, cara, a gente atendeu todos os seus pedidos alguns meses atrás e agora você tem que atender o nosso pedido. A gente pode te vender num futuro, daqui a pouco, mas a gente precisa recuperar o William, a gente precisa achar um substituto pequeno, Sim. Precisa encontrar alguém no mercado até para te substituir. Até o Palmeiras está tentando. Eu não sei se são esses os jogadores que vão substituir, né? O Pires, o Carlos Eduardo, que são os jogadores que vieram. Que são apostas para você completar o elenco. Agora, tem uma coisa que eu acho que é... Claro, uma coisa é o desejo esportivo. Outra coisa é quanto ele vai... A gente sabe o que vai acontecer com ele se ele for para a China. A gente vai passar um bom tempo sem falar do Dudu no Brasil nem no mercado europeu e ele vai ganhar muito dinheiro na China. Agora, o Dudu está ganhando um bom salário, excelente salário. O que vai acontecer com o Dudu se ele ganhar a Libertadores? Eu estou dizendo só que tem uma outra maneira de conversar com o jogador no estágio da carreira que ele está, inclusive sobre o futuro dele. O Dudu campeão da Libertadores pelo Palmeiras, é claro que aqui é uma aposta, é diferente de você saber que vai pegar um bolo de dinheiro na mão na semana que vem.
Mas o Dudu, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, ele tem trabalho, visibilidade e importância para a vida inteira. A vida inteira. Ele não tem a certeza que vai ganhar a Libertadores. Ele pode ser negociado mais tarde com a China. A gente não sabe se daqui a 2, 3 anos o mercado chinês estará tão aquecido como está. O fato é o seguinte... o Robinho está jogando na Turquia. Só está ganhando muito dinheiro na Turquia. Só há uma possibilidade do Palmeiras não ter o Dudu. Se o Dudu quiser sair, porque o Palmeiras não vai perder o jogador. Aí, se o Dudu quiser sair, os chineses, ou o Shandong Luneng, ou o Guangzhou Evergrande, pagarem a multa rescisória, aí o Palmeiras não vai ter absolutamente nada a fazer. A contrapartida é, Dudu pode sair, mas o Ricardo Goulart pode chegar também. O irmão dele revela que Ricardo Goulart está louco para jogar no Palmeiras. Só que aí esbarra num quesito que não é simples. Né? É o caso que a gente falou do Gabriel e o Gabriel se sentou com o Marcos Braz no começo do programa, num café na Barra da Tijuca. Foi um pouco antes do programa. Aí você sabe que os dois se querem, se adoram, se amam e querem viver felizes para sempre. Só que a questão é acertar com o Evergrande. É que o custo desse casamento é muito alto. E aí vamos fazer uma pergunta diferente. A festa é cara. O Guangzhou Evergrande é um dos clubes que supostamente tem interesse no Dudu. Você trocar Dudu por Ricardo Goulart, funciona? Talvez funcione. Tecnicamente falando, talvez mas eu permaneceria com o Dudu. Eu tenho mais certeza que o Dudu sigo com aquilo que está dando certo, que a gente está vendo que está dando certo. Eu sou mais conservador nesse aspecto. Isso não quer dizer que o Dudu vai arrebentar em 2019. Futebol não tem certeza. Futebol é assim, você não tem certeza. Agora, qual é a certeza também que o Ricardo Goulart vai jogar tudo no Palmeiras? Também não temos essa certeza. Mas que ele é um grande jogador, a gente sabe. Como o Dudu é, né? Sim. Mas é melhor segurar quem é o grande jogador que está aí há 4 anos. O ideal é ter os dois, né? Como protagonista do time do que... Não dá para ter os dois? Se o Palmeiras quiser, pode, né? A propósito, o Palmeiras pode tudo, né? Torçam o nariz, mas essa é a verdade. Os antipalmeirenses têm que colocar isso na cabeça. O Palmeiras pode tudo. Isso é fato. O Palmeiras com a Crefisa está fazendo história. Pode mesmo. Ainda não pôde ganhar a Libertadores. Não pode dar condições de... Estou falando de conquistar... o título tem a ver com o investimento e o trabalho de campo que você faz. O técnico, os jogadores e tal. E aí, isso daí não tem a ver com dinheiro. Agora, que toda a estrutura o Palmeiras tem e todo investimento para trazer os melhores jogadores o Palmeiras tem feito nos últimos tempos, tem feito. E aí é uma questão de tempo para ser campeão, não. É garantia de que vai ser campeão? Não. Mas é melhor ter um elenco desse, que fica mais fácil acreditar na possibilidade, do que ter um elenco pobre, que nem Libertadores vai disputar. E tem alguns times que nem Libertadores vão disputar. O Edmundo, Ricardo Goulart. Fale do Ricardo Goulart. Há necessidade do Palmeiras trazer o Ricardo Goulart? Ou o que tem lá no elenco, tão elogiado por nós durante toda essa temporada, é suficiente para encarar os desafios de 2019? Que posição joga o Ricardo Goulart? Um homem de área que também sai da área e às vezes joga pela ponta. Ele é mais ponta de lance, eu acho. Mas no Cruzeiro, às vezes, ele era centroavante também. Ele pode fazer lado de campo até, mas onde ele se sai melhor é mais nada. Já tem um monte de jogador. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o Filipão não joga com esse homem. O Filipão joga com 3 meias, ou às vezes 3 volantes, e 2 caras abertos. É que o Moisés às vezes sai, vira um meia, mas daqui a pouco volta para recompor. Que não é o caso do Não é o caso. O Ricardo Goulart não faz isso. Então, mas é isso que eu quero dizer. Ele é excelente jogador, deixou uma memória maravilhosa com aqueles 2 títulos com a camisa do Cruzeiro, fazendo dupla com Everton Ribeiro. Agora, é um pedido do Filipão, porque o Filipão trabalhou com ele lá na China. O Guangzhou Evergrande. Então, assim, o futebol brasileiro é um pouquinho diferente. Então, você tem que ter também o posicionamento do atleta. Agora, é um jogador espetacular. Agora, também tem uma outra questão. Ele só está aqui no Brasil, esteve aqui no Brasil, ou está, se recuperando de uma lesão. O Palmeiras fez com ele o que o São Paulo fazia com o Ardeano naquela época. Isso. E aí, ele está em plenas condições, ele vai voltar a 100%, ele vai ser útil para a posição. O Palmeiras tem jogadores
que já jogaram tão bem quanto. O caso do Scarpa, do Lucas Lima, o Rafael Veiga esse ano, enfim. E que não conseguem ou não conseguiram serem titulares e dar o resultado que a torcida espera. Então, assim, agora, pro Palmeiras, cara, tudo é possível. Em termos que a tia Leila falou que não vai medir esforços pro Palmeiras ser campeão da Libertadores. Então, enfim, gente, sempre bom ter claro, do que não ter. Sem o William, que só vai voltar a jogar na metade do ano, certo? Está contundido, só deve voltar. Pela previsão, nada modesta. Claro que os médicos sempre colocam um pouquinho à frente para não criar nenhuma expectativa e, de repente, o jogador voltar além daquilo que era a previsão inicial. Mas, com todo respeito, vocês estão assistindo os gols? Eu estou vendo. Hã? Eu faço. Vocês estão vendo os gols na China? Tá vendo? O nosso jogo de amanhã vai ser de um nível melhor do que esse daí. Isso Não, acho que não. Pode falar. Acho que não, porque isso aí é o futebol profissional. Mas é uma facilidade muito grande. Porque o time dele é muito melhor que os outros. E assim, é claro que a gente viu o Hernani, o ano passado, voltar para o futebol brasileiro e arrebentar com a camisa do São Paulo. Então não é um parâmetro. O Paulinho foi para o Barcelona e foi bem. Então, assim, não dá para afirmar. Sim. A exigência é pequena. Né? Mas ali é uma facilidade muito grande de fazer gol. Então, 5 anos num mercado desse requer uma readaptação ao futebol brasileiro, que tem uma marcação mais forte, uma velocidade diferente do jogo, enfim. Só uma observação que eu fiz dos gols que o Micheletti usou para ilustrar aí a... Quando eu citei o William é porque eu vejo o Keno fazendo o papel do William e não o Goulart. Mas o Keno só viria no meio do ano. Então, mas o Keno nem viria mais, não vai vir mais. Porque a proposta do Al-Ittihad... Esse Al-Ittihad, eu falei o nome desse time já 300 vezes no programa. Esses caras estão envolvidos em tudo. Falar o nome dele o problema é ele pagar tudo que ele promete. Levaram o Marcelo Groi. Não é o time do Marcelo Groi? É o time do Marcelo Groi. O Al-Ittihad está oferecendo 55 milhões de reais para tirar o Keno do Pirâmides do Egito. Ou seja, e o aquele que era alvo... para se livrar, né? Tá doido para se livrar. Porque ele fez isso com todo mundo. É o time do Rodriguinho, né? O time que era o Alberto Valentim, que acho que o Ribamar que veio para o Barça, apresentou. Ele está se livrando todo mundo. O Keno, a minha impressão, eu já falei isso aqui outras vezes, mas acho que vale... O Keno saiu do Palmeiras ganhando um bom salário. Foi para o Egito ganhando mais. Trazer o Keno de volta seria muito caro, especialmente porque ele tinha, já em dezembro já se falava de proposta da Arábia Saudita. Já em dezembro e novembro. O Keno é o Carlos Eduardo. O substituto do Keno é o Carlos Eduardo, que veio do mesmo lugar por um preço menor. Só que o Carlos Eduardo não te oferece a mesma certeza do Keno. PVC. O Keno na cabeça. Não, eu não pensaria... Não, mas o que eu estou dizendo é que o que aconteceu foi que o Palmeiras, sabendo que o Keno seria muito mais caro... Foi para um plano B. O Keno foi para um plano que é mais barato. O Palmeiras contratou um jogador da característica do Keno mais barato, que oferece menos certeza, até porque isso é mais barato. Bom, o Edmundo, a gente vai para um rápido intervalo. O Edmundo falou dos gols do Ricardo Goulart. Dá para fazer um 50-50 aí? Colocar os gols do Ricardo Goulart na China, a facilidade, e o Keno fazendo gols pelo Palmeiras? Há uma diferença realmente gritante, né? De movimento até de jogo, de dificuldade para se fazer a jogada, de se criar espaços, enfim. Vamos colocar o que vocês quiserem, o Keno ou o Ricardo Goulart. Olha lá. Olha lá. Dividindo a tela. Olha o goleirão. Goleirão zagueiro. O zagueirão. O goleiro pulou pro lado errado. Que festa. Olha lá os gols do Keno. E gols bonitos, hein? Esse foi um golaço. O Keno fez gols mais bonitos do que o Ricardo, com certeza. Guardadas as devidas comparações, né? Ninguém está dizendo que o Ricardo Goulart seja um jogador qualquer. Não, a gente só estou dizendo que ele está há 5 anos lá na China, né? E por mais que muita gente queira desmerecer o futebol brasileiro, a gente vê jogos interessantes aqui no futebol brasileiro. Eu, pelo menos, consigo enxergar
jogos interessantes. Olha que a gente vê jogo de todos os lugares do planeta. Tem jogo ruim no Campeonato Alemão, tem jogo ruim no Campeonato Espanhol, tem jogo ruim no Campeonato Italiano, tem jogo ruim no Campeonato Argentino, né? Teve jogo ruim na Copa, né? Não é só no Brasil que às vezes a gente vê alguns jogos. É que aqui a gente vê todos, né? É que a gente vê todos, exatamente. É verdade. A gente vê todos, né? Estou errado na minha análise? Não, né? Vamos para o rápido intervalo, voltamos já aqui no Expediente Futebol para falar do Corinthians, com 2 reforços encaminhados. Hernani, será que volta para o São Paulo? Mas toda hora essa ladainha também. E o Rafael Sobis para ser o jogador do Internacional. E o Fábio Azevedo com as últimas também aqui dos times do Rio de Janeiro.